Mas eu sou do tempo que os escritórios de contabilidade colocavam na porta, na placa, assim, sede própria. Tinham orgulho de dizer que tinha uma sede própria, né? E é gozado porque hoje em dia, com tudo que está acontecendo, home office, coworking, etc e tal, dá até vergonha de você dizer que você tem sede própria. Está imobilizado ali um dinheiro que você podia aplicar no capital intelectual, né? Porque hoje o cliente olha para você que tem sede própria e diz o seguinte, bom, esse dinheiro que está aí na tua sede não me ajuda. Agora, se você tivesse me dizendo que você tem a melhor equipe, que você tem profissionais treinados, recapacitados, aí me interessa, né? Um escritório de contabilidade é uma empresa que tem como base o capital intelectual, né? Acho que ninguém duvida disso. E eu já te contei, já te falei algumas vezes aqui que a minha maior, vamos dizer assim, a minha maior frustração foi quando eu ia visitar um escritório de contabilidade, as pessoas me mostravam as paredes, as salas, né? E não mostravam o capital intelectual. Então, quando a gente fala de robôs, a gente está falando em estruturar, automatizar processos que já estão organizados de alguma forma, né? Se eu pegar também toda essa tecnologia de robôs e, vamos dizer assim, embarcar dentro do meu escritório, sendo que eu nem repensei meus processos, eu posso correr o risco de continuar fazendo mais rápido, o que não deveria ser feito, ou fazer mais rápido o que estava sendo feito errado, né? Você vê muito isso por aí também, não vê, Vicente? Então, quando você faz a ECD mais rápido, você não aumenta a percepção de valor do teu cliente. Né? Agora, quando você faz a ECD mais rápido, gastando menos energia, e usa o tempo e a energia que sobram para se dedicar a conversar com o teu cliente, a orientar o teu cliente, a ouvir o teu cliente, aí ele percebe uma mudança no valor da cadeia de relação que ele tem com você. E hoje o tema é fundamental, um tema muito, muito importante, um tema que eu sei que você, contador, está sempre interessado, que é como é que você pode usar robôs na tua operação, especialmente os robôs da Fortes, que eles fazem várias atividades, mas hoje a gente vai pedir ajuda da Eliane para nos mostrar os robôs, especificamente os robôs que podem ajudar na ECD. Nós estamos agora nas horas, que seriam as horas finais, né? 30 de julho seria o prazo para a entrega da ECD, né? Então, os robôs podem te ajudar de maneira muito bacana mesmo. Eu já vi a Eliane fazendo apresentações dos robôs, e cada vez que eu vejo eu fico apaixonado aqui. A gente pegou ela meio de surpresa, porque fui eu e Roberto convidar a Eliane ontem, né? Nem deu tempo dela se preparar muito bem, que bom que ela veio mesmo assim, e de susto aqui é melhor ainda, porque aí a gente vai batendo papo. Então, já quero provocar você que está nos assistindo, vai mandando, agora são 16:02 do dia 28 de julho, vai mandando as suas perguntas de ECD, conta pra gente como é que você está, me diz aí se já está com 100% da ECDs entregues, ou não está, quantas faltam, deixa a gente ter também um diagnóstico, uma pesquisa com você para saber como é que você anda de entregas de ECD aqui, mas a nossa ideia é, então, olhar junto com a Eliane e com o Roberto, como é que os robôs nos ajudam, e espero bastante ouvir do Roberto também, a colaborações no sentido, tá bom, como é que eu engajo a minha equipe nisso e o que eu faço com o tempo que sobra, porque eu sempre que falo de robôs, de automação, de robotização, eu gosto de trazer essa preocupação à tona, né? Não adianta você aplicar tecnologia e não usar bem o tempo que você ganha ou a energia que sobra uma vez que a tecnologia te ajuda. Você precisa ter um plano para como investir essa tecnologia a seu favor para ela gerar energia que beneficie o teu cliente. E eu acho que é um pouco por aí que a gente vai, né, Roberto? Vou deixar a Eliane bem, enfim, para ela ficar bem ansiosa mesmo. Com certeza, Vicente. Nós temos uma questão interessantíssima aí, né, que, em primeiro lugar, um escritório de contabilidade é uma empresa que tem como base o capital intelectual, né? Acho que ninguém duvida disso. E eu já te contei, já te falei algumas vezes aqui que a minha maior, vamos dizer assim, a minha maior frustração foi quando eu ia visitar um escritório de contabilidade, as pessoas me mostravam as paredes, as salas, né? E não mostravam o capital intelectual. Né? Quem é o capital intelectual? O capital intelectual é dividido em dois grupos, o capital humano e o capital estrutural. Eu estou colocando esses conceitos para ficar claro sobre o que a gente está falando. Né? Capital humano é gente com comportamento adequado ao seu negócio, com propósito, com engajamento, com conhecimento, né? Habilidades. Né? E o capital estrutural são os sistemas, as metodologias, as técnicas, né, todo arcabouço metodológico que você usa na sua empresa. E eu vejo muito três perfis, um preocupado muito com o capital físico, isso é um problema, mas é minoria, hoje em dia isso
passou, né? Você percebe isso também, né, Vicente? Passou. Percebo, aliás, até já que você me provocou rapidamente, assim, eu sou do tempo, Roberto, você é muito mais jovem do que eu, Eliane, então, mais jovem ainda, mas eu sou do tempo que os escritórios de contabilidade colocavam na porta, na placa, assim, sede própria. Tinham orgulho de dizer que tinha uma sede própria, né? E é gozado porque hoje em dia, com tudo que está acontecendo, home office, coworking, etc e tal, dá até vergonha de você dizer que você tem sede própria. Está imobilizado ali um dinheiro que você podia aplicar no capital intelectual, né? Porque hoje o cliente olha para você que tem sede própria e diz o seguinte, bom, esse dinheiro que está aí na tua sede não me ajuda. Agora, se você tivesse me dizendo que você tem a melhor equipe, que você tem profissionais treinados, recapacitados, aí me interessa. Né? Agora, o outro aspecto nós temos muita gente, muito empreendedor na contabilidade preocupado só com o capital humano. Vamos treinar as pessoas, vamos deixar o profissional mais qualificado possível na geração da escrituração contábil digital, engajado, equipe super motivada, show de bola. Mas sem a metodologia, sem os processos, sem o software, o capital humano fica ineficiente. Né? Fica, fazendo uma comparação, uma metáfora, é quase como se fosse um bloco de carnaval. Né? As pessoas se divertem, mas não tem estrutura. E a estrutura é a escola de samba. Tem aquela energia toda das pessoas, as pessoas motivadas, treinadas, engajadas, mas tem um método, tem uma técnica, né? E, inclusive, hoje em dia tem até tecnologia. Então, quando a gente fala de robôs, a gente está falando em estruturar, automatizar processos que já estão organizados de alguma forma. Né? Se eu pegar também toda essa tecnologia de robôs e, vamos dizer assim, embarcar dentro do meu escritório, sendo que eu nem repensei meus processos, eu posso correr o risco de continuar fazendo mais rápido, o que não deveria ser feito. Ou fazer mais rápido o que estava sendo feito errado. Né? Você vê muito isso por aí também, não vê, Vicente? Muito, muito. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acabo dizendo também, até, eu acho que tem esse nível que você trouxe é fundamental, né? Não adianta fazer mais rápido aquilo que você não devia nem estar fazendo, né? E ainda que seja algo que você tenha que fazer, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o ECD, viu, Eliane? Já vou fazendo essa abertura aqui para daqui a pouco você conversar conosco, né? Mas eu duvido, muito, muito, muito mesmo, que 5% dos teus clientes achem a ECD alguma coisa sensacional, importante e extremamente útil para eles. Então, quando você faz a ECD mais rápido, você não aumenta a percepção de valor do teu cliente. Né? Agora, quando você faz a ECD mais rápido, gastando menos energia, e usa o tempo e a energia que sobram para se dedicar a conversar com o teu cliente, a orientar o teu cliente, a ouvir o teu cliente, aí ele percebe uma mudança no valor da cadeia de relação que ele tem com você. Então, acho que o desafio está aí, né, o Roberto? Ele não é velocidade. Na verdade, o desafio é atendimento, proximidade e relacionamento com o teu cliente, que você consegue através de menos energia despendida no processo. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Você sabe que eu fui a primeira pessoa do Brasil que entregou a ECD sem estar obrigado? Que legal. É verdade. O que acontece? Havia o grupo das empresas piloto, as 40 empresas piloto, entregando a ECD, e era opcional. A minha empresa já era uma empresa, na época não lembro se era lucro presumido ou simples, não era presumido. E não estava obrigada. Mas eu, para efeitos de teste, eu fui lá e gerei a ECD, transmiti, e o número que apareceu para mim lá no protocolo foi a empresa número 41. Ou seja, foi o protocolo 41. Parabéns. Parabéns, não adiantou nada para mim, né? Não, mas pelo menos tem um conteúdo histórico aí, vai. Tem uma história para contar. O Roberto acaba de nos dar, Eliane, e a gente não deixou a Eliane falar até agora, né? Como nós somos dois malvados com ela, tadinho. É que a gente conhece a peça, viu, pessoal? Quando ela começar a falar, esquece. A gente não fala mais. Que é isso? A Eliane é um doce de pessoa. Mas só para dizer, Roberto, você acabou de nos dar um exemplo, você fez muito rápido, algo que você nem devia fazer. Né? Verdade. Muito bom. Eliane, conta para nós qual é teu cargo na Fortes, só para a gente entender qual é teu papel dentro da organização da Fortes. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estavam animados, né, para falar de robôs. Eu percebi o ânimo, a empolgação. Vicente, boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto. Hoje eu sou gerente de produto aqui na Fortes. Sou responsável pelos produtos da linha contábil, fiscal, contábil, gestão. Então, todos os produtos hoje da empresa que envolvem a gestão contábil está sobre a minha guarda. E a gente já brincou antes falando sobre a questão dos robôs, né? Hoje, eu que encabecei na época, junto com a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Fortes, a
construção dos nossos robôs, mas hoje ele já está aplicado em toda a solução, né? A gente tem robô em toda a plataforma. E hoje eu estou na empresa muito focado nisso. Eu também estou vivendo a SCD, porque como eu estou na gestão do contábil, né, então a gente acompanha muito de perto a entrega da estruturação contábil. E estou também junto na parte da robotização, né, que como o Roberto até explicou um pouquinho do que se trata, como é que ela funciona. E a gente tem hoje, dentro da nossa solução, como você falou, alguns robôs que atendem esse momento, né? A gente atende essa entrega, que, na verdade, quando a gente fala de SCD, na verdade, a gente não está falando só do contábil, né? A gente sabe que a SCD, ela envolve todos os outros setores, são envolvidos, são impactados na entrega, porque o que eu estou entregando na SCD, eu estou entregando as informações que vêm do fiscal, eu estou entregando as informações que vêm do setor pessoal, estou entregando diversas informações que giram dentro da empresa. Então, quando a gente fala de robôs para entrega de SCD, na verdade, a gente está falando de diversos processos, como vocês mesmos falaram, como o Roberto até citou, né? Será se aquilo que eu estou fazendo é a coisa certa? Então, um dos passos que a gente até sempre conversa muito antes de iniciar um processo de robotização é isso, é entender o processo do cliente, como é que ele trabalha, como é que ele recebe essas informações do cliente dele, para que a gente possa ir acoplando dentro de cada setor específico uma parte da nossa robotização, para que aquele processo repetitivo, e que às vezes a gente tem só um processo que não despende uma, digamos assim, a inteligência, só um processo realmente braçal, e a gente vai e coloca o robô naquele passo para que aquele processo seja feito de maneira mais rápida e de forma mais automática. Mas, claro, sempre focando em alinhar o processo, que aquele processo vai ter o melhor resultado. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente tem, que envolve diretamente a entrega do despejo contábil, são os nossos robôs de integração, né? A gente sabe que todo mês a gente precisa receber aquelas informações de integração, então isso é um processo robotizado que a gente pode colocar dentro da cadeia do escritório, e a gente vai receber essas informações de forma automática a partir daquele processo. Então, o analista, quando ele chegar, ele vai ter o trabalho de fato, fazer análise daquela movimentação, fazer análise daquele movimento, e aquela informação está pronta para fazer a geração de uma obrigação acessória, como a gente está vivendo essa semana, né, a última semana de entrega da SCD, para que aqueles dados estejam prontos para o cumprimento daquela obrigação acessória. Liane, esse negócio de robô existe mesmo ou é igual o Saci Pererê, que todo mundo fala que tem, que não existe mula sem cabeça, cuca, curupira? Como é que é isso, hein? Me conta uma coisa. Tem gente que duvida, hein? Tem gente que fala que isso é invenção sua. Roberto, eu acho que muita gente, quando pensa em robô, acho que imagina um bonequinho metálico, né, sentado lá na mesa do escritório mexendo. Na verdade, o robô é uma... Deixa eu só te dizer, eu assistia, você não vai nem saber do que é, o Roberto também não, muita gente que está assistindo agora. Bom, mas tem na Netflix agora. Eu assistia Perdidos no Espaço, e tinha um robô lá do Perdidos no Espaço. Para mim, aquela é a imagem do robô, viu? Robinson. Eu assisti. Roberto, Vicente, na verdade, eu não assisti, mas eu vou anotar para assistir. Tem na Netflix, né? Tem na Netflix agora a nova temporada. Na verdade, é uma regravação da série, né? Isso aqui também é dica cultural também, né? Não é só de conteúdo. Então, assistam lá, Perdidos no Espaço. Pronto, eu vou assistir. Mas eu acho que realmente quando as pessoas pensam em robotização, né, associa muito a isso, né? Até porque a gente vê muito, né? Quando fala de robô, a gente tem aquele... Até de limpar casa, existe robôs para isso, né? Mas não, quando a gente fala de robotização dentro dos sistemas contábeis, a gente está falando de uma tecnologia que ele faz uma simulação de uma interação humana. Então, a gente ensina ao sistema como é que ele vai se comportar. Até um exemplo bem simples, que fica fácil as pessoas associarem um conceito. Por exemplo, todo mês eu preciso fazer a emissão do balancete contábil, um relatório do contábil que a gente tem. Por que eu preciso que o meu operador, que o meu analista, esteja dentro do sistema fazendo somente a impressão de um relatório? Se eu poderia já ter aquele relatório salvo e disponível para ele em um determinado local. Então, é isso que o robô vai fazer. O robô vai acessar o sistema, você programa isso em um determinado horário. Então, por exemplo, você pode colocar o robô para trabalhar 11 horas da noite. Posso fazer uma pergunta? Quando você fala de você programa, eu preciso entender de, sei lá, o quê? Delphi, não sei nem que linguagem. Eu programo assim numa linguagem de computador, então eu tenho que ter alguém na minha equipe que seja um programador, é isso? Não, boa pergunta, Vicente. É porque a pessoa tem um hábito de falar e não explica direito. Na verdade, aqui nós estamos aqui para perguntar mesmo. Não, você está explicando direitinho. Eu é que não estou entendendo direito, por isso é que eu estou perguntando. Perfeito. Quando a gente fala a programação de um robô, na verdade, existe uma rotina, uma funcionalidade dentro da solução, onde você, como usuário, por exemplo, até, por exemplo, o pessoal da TI, que normalmente tem acesso às informações, ou o próprio gestor do escritório, ou o próprio analista do departamento, ele vai avaliar. Eu preciso automatizar essas
essas funcionalidades, essas funções, essas rotinas, e eu vou lá, acesso a rotina da robotização, o painel de robotização, e eu vou lá Dentro do Fortes, isso, Eliane? Então, eu abro o Fortes e aí eu vou achar umas opções lá, é isso? Isso, você vai ter acesso ao painel da robotização, onde dentro do painel da robotização você vai ter como se fosse o seu self-service, toda a lista de rotinas que você pode automatizar e você vai escolher qual é a rotina que você quer fazer automação. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do balancete contábil, eu estou dentro do módulo do contábil, vou lá ver dentro do meu painel de robotização, escolho qual é a rotina que eu quero deixar de forma automática e eu começo a responder perguntas para o sistema. Então, o sistema vai começar a aprender a partir das perguntas que ele me faz, ele vai salvando essas respostas para que ele saiba, a partir de um determinado momento, executar aquela rotina. Então, por exemplo, acessei o painel de robotização, escolhi o balancete contábil, e eu disse para o sistema, falei o seguinte, sistema, eu quero que todo dia, às 11 horas da noite, eu quero que você execute esse relatório do balancete contábil nessas determinadas empresas. Você informa quais são as empresas que você deseja, você pode, por exemplo, escolher por regime de tributação, você pode escolher até por similaridade de tipo de negócios, então você vai escolhendo quais são as empresas que você quer executar aquela rotina. E você parametriza, eu quero que você execute um relatório nesse determinado horário, e que você salve esse relatório nessas pastas, que inclusive você pode pedir para que o sistema vá organizando essas informações de forma automática. Como assim? Eu posso dizer para o sistema que eu quero que ele organize as pastas em que o próprio sistema crie, por exemplo, a pasta com o nome da empresa, a pasta com as competências. Eu posso dizer para o sistema que eu quero que ele crie as pastas, por exemplo, por dia, por mês e ano, por ano mês. Então, eu vou montando qual é a melhor forma de organização baseada no processo do meu escritório. Então, esses são os passos que a gente tem de parametrização para que o robô seja executado. Esse é só um exemplo que eu estou trazendo, que é do balancete, que é a emissão de um relatório que é muito comum a gente ter no dia a dia da operação contábil, e eu posso já deixar isso de forma automática. Então, quando eu, colaboradora, chegar dentro do escritório, eu não preciso ficar acessando as empresas para buscar informação. Aquela informação já vai estar disponível para mim naquele local que eu deixei programado. Posso tentar entender também, para ter certeza que eu entendi direito? Então, na verdade, eu fui lá, liguei o Fortes, entrei no Fortes como se eu fosse fazer qualquer outra atividade. Dentro do Fortes, eu vou provocar a Eliane, pessoal, já vou combinar isso, tá bom? Para ela voltar, Roberto concordando também, né? Para ela voltar aqui conosco e um dia fazer isso ao vivo, tá bom, Eliane? Se o Roberto concordar, você vem mostrar como faz aqui, né? Mas como a gente pegou ela de surpresa, hoje ela até diz, cara, eu posso explicar, mas para mostrar já fica mais difícil porque eu preciso preparar um cliente modelo, uma base de dados modelo, né? Senão eu vou mostrar uma tela vazia. Mas deixa eu só entender. Então, eu abri o meu Fortes, o Fortes que eu tenho instalado aqui na Sevilha. Esse Fortes daqui, eu abro ele. Lá eu vou achar uma área onde eu posso configurar os robôs. E aí eu digo, por exemplo, eu quero automatizar um processo que salve o balancete em PDF na minha máquina, na pasta tal, de tais clientes. E aí eu vou lá e escolho quais são os clientes que eu quero, que dia, que hora eu quero que aquilo aconteça. E quando eu chegar pela manhã para trabalhar, por exemplo, eu tomo meu café e já estão lá todos os balancetes salvos naquela pasta. Perfeito. Entendeu direitinho. É isso assim mesmo que funciona. Isso. E a gente tem, Sevilha, além dessa forma, né, que foi um exemplo muito simples que eu fiz, somente já da emissão de um relatório. Mas, por exemplo, a gente pode ter também sequência de processos. Por exemplo, eu posso ter um processo, a gente pensando, por isso que quando eu falei do SPED contábil, que ele não é só a geração, o SPED contábil ele nasce muito antes, né? Ele nasce no nascimento dos dados, na recepção das movimentações e na origem dos fatos, até ele chegar na contabilidade. Então, por exemplo, dando um exemplo agora lá no setor fiscal. Lá no setor fiscal, eu preciso, no final do mês, gerar as informações para que a contabilidade receba e tenha os fatos contábeis das minhas vendas e das minhas compras. Então, eu posso criar uma série de passos até ele finalizar o processo de escrituração, ou até uma apuração, por exemplo. É um exemplo bem simples. A gente tem um processo de importação das notas, só pensando aqui, fazendo a trilha. Eu tenho um processo de importação das notas, eu tenho um processo de emissão dos relatórios, e eu tenho, vamos supor, o processo de, gerar o Simples Nacional. Vou até mudar um pouquinho o conceito, só para a gente fazer uma trilha completa. E eu tenho um processo também de geração do Simples Nacional. Se a gente for pensar, a gente está falando de 3 processos distintos, mas que quando eu coloco na linha do tempo, ele segue um processo contínuo até chegar no encerramento dele, que é quando eu faço, pensando apenas na obrigação fiscal, fechar a minha obrigação fiscal. Então, você também pode, dentro do Fortes, criar a trilha desses processos, dentro do painel de robotização, onde você pode colocar, processo 1, eu quero que o robô comece a fazer a importação dos documentos eletrônicos, você vai lá e configura, e você vai ensinar, robô,
Quando você for fazer a importação dos documentos eletrônicos dessa empresa, por exemplo, os arquivos podem estar dentro de uma pasta, um exemplo. Ou pode ser que os arquivos estejam disponíveis lá no FortisDoc, que é o sistema que faz o gerenciamento dos documentos eletrônicos. E o robô vai fazer exatamente isso. Ele vai seguir o passo que você ensinou para ele vai procurar os arquivos eletrônicos e vai fazer a importação dos dados. Você coloca um segundo passo. Robô, depois que você importar as notas, eu quero que você faça a emissão dos relatórios. Aí você vai e ensina para o robô. Robô, eu quero que você faça a emissão do relatório de listagem de ICMS, eu quero que você faça a emissão do relatório de resumo por CFOP, e você vai fazer na sua trilha de relatórios que você quer que o robô faça. E, por fim, você pode fazer um robô dizendo, robô, agora eu quero que você gere o simples. Então, eu fiz 4 processos e eu criei uma trilha de processos que o robô vai seguir naquelas empresas que eu configurei. Então, por exemplo, o Sevilha configurou 2 empresas para fazer essa trilha. O que é que o robô vai fazer no horário que você programa? O robô vai acessar o setor fiscal, vai acessar o setor fiscal naquele horário, vai começar o processo. Processo 1, vou começar a fazer a importação das notas. O robô vai sozinho, começa a fazer o processo de importação, seleciona os arquivos, importa, finalizou, ele vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ele vai fazer a emissão do relatório. Faz a emissão do relatório, salva o relatório na pasta que você configura, e vai salvando toda aquela trilha e vai lhe guardando o feedback daquilo. Ó, passo 1 deu certo, passo 2 deu certo, até ele chegar no passo 4, que é a geração da guia, por exemplo, do Simples Nacional, foi o exemplo que eu dei. E no final ele vai trazer as informações para você. Quando o Sevilha chegar no dia seguinte, o que é que o Sevilha vai verificar? Ele vai acessar o painel de robotização, onde ele vai ter feedbacks desse processo. Ele vai visualizar. O robô fez o quê? Fez todos os passos daquele processo que o Sevilha definiu daquelas 2 empresas. Então, todo o processo que o Sevilha demoraria, sei lá, um turno para fazer aquele processo de escrituração daquela empresa, o robô já fez todo aquele processo naquele horário que foi combinado, que ficou parametrizado para ele rodar aquela rotina. Eliane, e me conta uma coisa, na sua experiência aí, qual que é a parte mais difícil que as empresas têm, qual que é o desafio maior aí para começar a utilizar os robôs? Roberto, pela experiência que a gente tem com as implantações que a gente já fez em vários clientes, eu diria que é o processo. Por exemplo, esse exemplo que eu citei para vocês da importação, às vezes não existe um processo muito bem definido, por exemplo, onde estão os arquivos que o robô vai buscar. Então, começa bem antes até da gente falar da parametrização de um robô, começa realmente a sentar com o cliente, entender como é a rotina dele, como é que como é que o escritório trabalha hoje os seus processos para a gente trazer aquela realidade para dentro da robotização. Então, sempre existe esse primeiro passo, que é quando a gente meio que conversa, entende a rotina, como é que os processos rodam, quem faz determinada atividade, quando que determinada atividade é executada, porque todas essas respostas eu preciso levar para o sistema para que o sistema aprenda e ele passe a saber executar aquela rotina. Entendi. A questão dos processos, né? Muita gente acha que isso é bobagem, que não precisa ficar padronizando as coisas, mas se o escritório de contabilidade já tem padronizado os procedimentos, tudo fica muito mais... A implantação fica mais fácil, é isso? Bem mais fácil. Deixa eu fazer aqui um comentário. Tem uma frase que eu adoro. Eu já vi essa frase atribuída a mais de uma pessoa, então eu não vou dar o autor, porque eu não sei exatamente quem é o autor da frase. Se você que está nos assistindo souber, depois me ajuda aqui a ter certeza quem é o autor. Mas a frase é assim: o método é aquilo que faz que pessoas diferentes entreguem resultados iguais. Então, se você tiver processos bem definidos, metodologia bem definida, você depende menos do estilo de cada pessoa. Mais analítico, menos analítico, mais extrovertido, menos extrovertido. Você elimina isso, porque o processo iguala os resultados. Né? É muito importante você ter uma empresa de contabilidade ter processos idênticos. Inclusive, e especialmente, processos automatizados através de robôs, como esse que ele acabou de descrever para nós aqui. Né? Pode falar. Um exemplo até que a gente sempre conversa muito é a questão exatamente da recepção da movimentação, por exemplo, fiscal para a contabilidade. Eu já escutei em algumas implantações que a gente tem, as pessoas dizendo assim, mas é complicado ter robô para fazer para a contabilidade, porque a contabilidade é sempre atrasada. Na verdade, a gente tem que pensar por outro ponto de vista, né? Ver por outro ponto de vista, porque, na verdade, o robô, um grande benefício que ele vai trazer para o seu escritório é que ele vai permitir que você consiga ter a contabilidade em dia.
Porque, assim, a gente tem uma linha do tempo, o setor fiscal, ele precisa fazer aquelas apurações mensais. Então, qual é o impedimento para que, assim que eu finalize a minha escrituração fiscal, essa informação já chegue na contabilidade? Às vezes o pessoal diz, é porque eu preciso que o usuário faça algo. Então, o robô, ele entra nisso, ele vai pegar essa parte muito repetitiva, que esse é o objetivo do RPA, né, que é a gente tirar esse processo repetitivo, e eu vou automatizar esse processo. Então, o robô, ele consegue entrar nesse ponto e trazer grandes resultados. Então, você consegue já perceber um resultado, por exemplo, você já não precisa ficar com a contabilidade atrasada. Fechou o fiscal, já deixa parametrizado lá o dia que o robô pode ir fazer o processo e chega tudo na contabilidade, o seu balancete vai estar pronto com aquelas informações, aquele dado vai estar sempre atualizado. Então, assim, a gente, quando fala de robotização, existe um momento realmente onde a gente precisa conversar sobre processos, é muito importante, para a gente entender como é a rotina e a gente trazer esses benefícios e essas melhorias para o dia a dia do escritório. Olha, e qual que é o processo mais complicado que você já viu sendo automatizado? Roberto, o mais complicado... Assim, depois que a gente passa a desenhar a linha da rotina, né, por exemplo, são passos, né? Então, assim, a nível de sistema, não é muito complicado, porque eu vou ensinando para o sistema, mas, por exemplo, a importação é um que eu percebo que sempre a gente demora um pouco mais, mas não a nível de sistema, mas a nível realmente de processo, porque envolve muito a coleta da informação. Onde é que está esse arquivo? Onde é que está essa informação? O cliente manda por e-mail. Não, o cliente manda, às vezes, no Drive. Então, assim, quando está muito espalhado e que a gente precisa parar para organizar isso primeiro, isso tende a ser um processo que gera mais trabalho, digamos assim. Não, você me respondeu. O processo mais complicado é quando não há processo. Exatamente. Você tem que criar um processo, né? E esse exemplo foi perfeito. Se um analista fiscal seu recebe os documentos ou as informações pelo e-mail, outro recebe pelo Google Drive, outro recebe pelo Dropbox, outro recebe em papel, o outro recebe de outros via... Não tem metodologia nenhuma, né? Eu já vi até o pessoal indo deixar HD no escritório para levar o XML. Aí, quando tem processo, o mais complicado é esse, é criar primeiro algum procedimento para depois automatizar, né? Sensacional, sensacional. É isso mesmo. E isso gera muito ganho de produtividade mesmo? Você já viu o pessoal implantando, assim, depois que implanta, o que você já percebeu de ganhos do pessoal? Roberto, eu já tive um exemplo de realocação de pessoas em virtude, por exemplo, eu tinha uma determinada pessoa do escritório que o objetivo dela era fazer emissão de um determinado relatório, até muito conhecido do setor fiscal, né, que é, por exemplo, a declaração de faturamento, que é um relatório que é comumente utilizado para a gente levar aos bancos, né, apresentado aos bancos, e existia uma pessoa no escritório que o objetivo era só esse, ela fazia emissão do relatório para poder ficar mandando para o cliente naquela determinada periodicidade. Então, a partir do momento que a gente trouxe a robotização para essa rotina, para esse relatório, aquela pessoa ela conseguiu ser realocada para uma operação que fosse mais de análise. Então, assim, a gente tem esse exemplo que, assim, quando eu soube, eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa muito, muito objetiva o resultado, né? Aquela pessoa fazia só aquele ponto, ela conseguiu até ser realocada por uma finalidade bem mais consultiva. Eu queria explorar esse ponto, Fernanda, Eliane. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode? Tá bom, então peraí, deixa eu só guardar a pergunta que eu quero para a Eliane. Pronto, me faz essa pergunta. Guarda aí. Porque é uma pergunta, você já colocou aí, você já falou algumas vezes, em outros programas aqui da Fortes, que você tem um amigo que subia na carreira muito rapidamente, né? Meu amigo Hernani Maciel, um abraço para ele. Por que esse amigo seu sempre teve velocidade na progressão de carreira? É uma história fantástica. O Hernani, ele entrou... Eu conheci o Hernani muito novinho, nós dois éramos novinhos e tal, e ele entrou num banco bem conhecido, brasileiro, né? Entrou assim, num cargo bem básico, sabe, pessoal? E muito rapidamente ele foi crescendo, fez uma carreira fantástica lá nos bancos, mas assim, muito rápido. E um dia batendo papo com ele, eu falei, mas Hernani, como é que você consegue? Porque cada vez que eu te encontro, você já mudou de cargo, você já está um cargo acima. Como é que você faz isso tão rápido? Ele disse, meu segredo é o seguinte, quando eu chego num cargo, assumi um cargo, a primeira coisa que eu faço é aprender o que está acima de mim. Então eu corro, faço as minhas tarefas o mais rápido que eu posso, o tempo que sobra, eu colo no cara que está acima de mim e digo, posso te ajudar? E eles sempre amam, ajuda, todo mundo quer. E diz, não, me ajuda sim, então, faz isso. Então, rapidamente eu aprendi a fazer o trabalho do cargo acima. E na sequência, eu colava no cara que estava abaixo de mim e dizia, deixa eu te ensinar meu trabalho, porque quando tiver uma oportunidade, você assume meu trabalho. Então, sempre que pintava uma vaga acima,
as pessoas viravam para os chefes, para os coordenadores, e diziam, o Hernani sabe fazer isso aqui, pode pôr ele nesse lugar que ele sabe fazer. E rapidinho ele ia pulando de cargo, mas é impressionante a carreira que esse moço fez. Então quer dizer que agora a gente tem que ensinar para o robô o que a gente faz para a gente subir um degrau, é isso? Porque tem esse impedimento, pessoal. Deixa eu só explicar para vocês. O cargo acima apareceu, uma oportunidade melhor aqui apareceu. Se não tem ninguém para fazer teu trabalho, teu chefe não vai te tirar para colocar aqui, ele vai trazer alguém de fora. Porque se ele tira você para pôr aqui, ele fica com dois problemas. Primeiro, você ocupando um cargo novo, ele vai ter que ter paciência com você, e quem é que vai sentar na sua cadeira? Ele não quer dois problemas. Ele quer um problema só, ele queria zero, né? Então não vai rolar promoção. Agora, porque eu ia perguntar exatamente isso, Roberto, então eu vou resgatar a minha pergunta aqui para a Eliane também comentar, né? Eliane, o Roberto perguntou se você já viu ou se você podia dar um exemplo de alguma situação muito difícil de ser automatizada e tal, né? Eu queria te perguntar de maneira diferente, como é que você e o pessoal da Fortes têm visto as pessoas olharem para o robô? Eu estou falando dos profissionais de contabilidade olhando para isso, né? Você entende que as pessoas conseguem enxergar a libertação que o robô é, ou tem muita gente que ainda está preso em olhar o robô como um concorrente para o meu cargo? Vicente, eu acho que o mercado ele está passando por um processo de transformação. A gente sentiu uma mudança muito grande, agora até por conta da pandemia, né? Por conta que a gente precisou entregar, em meio a todo o cenário, cada vez mais informações, né? Então, a gente está vendo muito essa mudança. Como é que eu vejo as pessoas em relação ao robô? Muito dividido. A gente tem pessoas que, quando conhecem e começam a entender os benefícios e usufruir desse benefício, ficam maravilhadas, encantadas, e tipo assim, a frase que a gente ouve muito, né? Eu sempre sonhei com isso, eu sempre quis isso, mas eu nem sabia o nome disso, a maioria das vezes as pessoas nem sabem o nome, porque não sabia que aquilo era possível, que aquilo poderia acontecer. Mas a gente também ainda tem uma realidade da resistência, das pessoas que pensam ainda assim, mas eu sempre fiz assim, mas assim sempre aconteceu, mas o processo é dessa maneira, eu não consigo mudar o processo. E a gente sabe que não, né? O processo ele está aí para ser sempre revisitado, para a gente sempre buscar novas formas de alcançar melhores resultados, mas a gente ainda percebe muito esse comportamento. E, claro, tem um processo muito educativo, tanto educativo das pessoas entenderem que a gente pode ajudar, que a gente pode trazer mais benefícios e a gente pode ajudar na evolução e crescimento do escritório, mas ainda tem muito aquela conversa. Tem pessoas dentro do escritório que veem com bons olhos, mas tem pessoas que ainda têm aquela resistência em pensar até, então quer dizer que a pessoa não vai mais trazer o HD com XML, eu vou ter que botar um sistema para ficar pegando esse XML. Então, assim, é muito da educação, é muito da conversa, mas a gente já vê, começa a ficar mais ou menos assim, 50-50, mas tem muito ainda as duas realidades. Você falou, Eliane, está tendo uma transformação contábil, é isso? Eu tenho percebido, principalmente agora nos últimos meses. Um exemplo que eu passei a ver muito o exemplo que eu mais vejo é com relação à recepção dos documentos, à recepção dos dados. Então, por exemplo, o contador que era acostumado a receber um motoqueiro para trazer as informações de admissão, por exemplo, ele já foi atrás de procurar uma forma de receber isso de forma online. O sistema consegue capturar isso lá do meu cliente, então a gente percebe que aos poucos os escritórios estão trazendo os sistemas para a sua realidade, vendo como é possível trazer os sistemas para a sua realidade, principalmente quando a gente fala de recepção de dados para dentro do escritório. Então, por isso que esse programa chama Transformação Contábil. Exatamente. Eu quero trazer um elemento a mais para essa conversa, se vocês dois me permitirem. Só preciso antes pedir uma rápida licença para falar com vocês. Vocês estão vendo na tela, vocês estão nos assistindo, tem um QR Code aí na tela. Se você apontar o teu celular para esse QR Code, você vai baixar o guia definitivo da contabilidade em nuvem. Vale muito a pena, é um conteúdo muito bacana, que vai te ajudar bastante a entender um pouco esses conceitos também de contabilidade em nuvem e de contabilidade tradicional, né? Além disso, quero convidar vocês também para entrar no Telegram, no canal Telegram da Fortes Tecnologia. Tá tanto nos comentários do vídeo quanto no chatzinho tem um link aqui, t.me/contadores todos fortes. Entra lá, tem muito conteúdo exclusivo lá também. Mas, Eliane, eu estava aqui imaginando, a partir do que a gente falou até agora, e do exemplo do meu amigo Hernani, que construiu a carreira dele se libertando das tarefas e podendo aprender o que vem acima, e pegando o teu comentário final a respeito da transformação, né, é preciso que todos nós contadores, e aí me enquadro também nessa necessidade de adequação, que a gente consiga enxergar, e eu acho fundamental fazer essa marca bem clara aqui, que o contador ele não pode mais continuar acreditando que o valor do trabalho dele está em geração de relatórios, pura e simplesmente. Depois, Roberto, eu estou provocando o Roberto aqui, tenho certeza que logo ele vai falar algo que é valioso demais,
que ele sempre fala, aqui do professor Antônio Lopes de Sá, né, que assim, simplesmente gerar informação não muda nada, é você analisar essa informação e transformar aquilo em aconselhamento, em sugestão para o teu cliente, que faz toda a diferença. Né? E o que os robôs fazem agora, de uma maneira muito clara, é finalmente abrir portas para que eu gaste menos energia gerando números e possa gastar mais energia analisando a realidade do meu cliente, inclusive ouvindo mais o meu cliente, que o contador gosta muito de falar, mas gosta pouco de ouvir. Essa mudança me parece que é uma mudança fundamental aqui, meus amigos. O que dizia o professor Antônio Lopes de Sá, Roberto, sobre isso? Em 1900... Eu falei essa frase que eu não vou nem abrir o texto dele aqui. O papel de mero informante de saldos ou zelador de assuntos fiscais está sendo substituído pela tecnologia da informação. Só que ele falou isso em 1999, né? Impressionante. E no finalzinho do texto, ele coloca justamente que o papel do profissional da contabilidade realmente é analisar o comportamento do capital e promover modelos para tomadas de decisão. Porque isso é muito claro, né, gente? Se a gente pegar um balanço e falar assim, ó, o saldo da conta caixa é tanto, o saldo da conta banco é tanto, o saldo isso é dado. A informação pode ser assim, o seu EBITDA foi de 25%, por exemplo. Mas ainda continua sendo informação. A aplicação prática da informação é que se transforma em conhecimento. O que eu faço, então, com essa informação que eu tenho? Quais são as possibilidades de tomada de decisão que eu tenho? E aí eu posso dar uma série de exemplos reais aqui, mas antes disso eu queria voltar um pouquinho para o assunto do robô. O robô, ele hoje é utilizado basicamente nos sistemas contábeis, fiscais e de processamento de salário, de processamento de folha. É isso? Roberto, quando a gente fala de robotização, a gente tem algumas nomenclaturas, né, que a gente ouve muito no mercado. Eu gosto de falar de robotização, mas acho que tem uma palavrinha também que é muito importante a gente trazer para a realidade dos contadores, que é a palavra da automação. Robôs, a gente tem dentro do fiscal, contábil e pessoal, que é a folha de pagamento, mas a gente tem hoje, dentro da nossa solução, automações que ajudam os contadores a ter essa melhor produtividade, esse ganho no tempo. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico também do setor fiscal, né? Você fazia emissão do DARF com código de barras. Como é que funcionava, né? Você ia fazer a apuração lá da guia e você tinha que acessar, por exemplo, o SICALC para fazer emissão, porque só o SICALC pode fazer emissão da guia com código de barras. Então, o contador ele tinha um trabalho de fazer a guia sair, então é um processo repetitivo. Então, a gente tem automações, isso é só um exemplo que eu lembrei muito agora disso, até porque vocês estão falando de gerador de guias. Então, assim, por que eu preciso que o contador fique fazendo esse processo repetitivo se eu posso automatizar isso? Ou seja, eu tenho robôs na nuvem que ficam fazendo isso por ele e ele pode simplesmente ter o resultado daquilo. Então, a gente tem também automações. Então, a gente tem robotizações, que aí eu estou falando da simulação, e eu tenho também automações para o meu usuário. Mas robotização, que é interação com o sistema, hoje a gente tem no fiscal, no contábil e no pessoal. Mas automações aí a gente tem em todos os módulos da nossa solução, que é o Total Contador. Então, me dá um exemplo aí de automação que é muito frequente para o pessoal entender. Um outro exemplo também que a gente tem são as certidões negativas, né? Que a gente tem que fazer emissão das certidões para saber como é que está o contribuinte junto a um determinado órgão. Então, por exemplo, eu posso colocar automações para ficar monitorando aquele contribuinte junto, por exemplo, à Receita Federal. Ele vai fazer emissão das certidões negativas e vai me devolver no sistema e eu vou apenas acompanhando. Aquela certidão está negativa, está positiva, qual o motivo da irregularidade? E eu fico com a pessoa dentro da minha operação apenas trabalhando com os resultados. Aquele processo repetitivo, inclusive muito repetitivo em diversos sites, porque eu tenho federal, estadual, municipal, eu estou tirando esse processo que é custoso, porque gera trabalho, e estou trazendo apenas o resultado para o meu analista, ele fazer o dado, trabalhar aquela informação que é o resultado. Eliane, você está me dizendo, então, você me corrige se eu tiver entendido errado, tá? Que, quando você fala em robotização, você está falando de processos internos aos sistemas da Fortes. E quando você está falando de automação, são processos que envolvem sistemas de software, né, de terceiros, assim, software do governo, etc. Isso. Perfeito. Que sensacional, sensacional. Muito bom.
Porque o contador, ele está em todos os âmbitos, né? Ele tem a sua carga dentro do processo do sistema contábil, do RP contábil, mas ele também ainda tem um processo no externo, né? Ele precisa acessar o site do governo, ele precisa acessar a Cicalc. Então, essas rotinas que são externas também, a gente tem esse mapeamento para também estar cada vez mais automatizando e trazendo essas automações para o dia a dia do escritório. E qual que é a automação que você acha que o pessoal, que economiza mais tempo do pessoal? Que você percebe? Roberto, a guia de impostos é uma, por exemplo, o Simples Nacional é outra, porque você acessar o site do Simples, preencher aquele monte de campo, dá trabalho, se você fosse fazer manual, por exemplo. Vamos supor que você tem 3 empresas, então são 3 acessos ao site do Simples, são 3 códigos de acesso, tem reCAPTCHA, que eu acho que todo mundo gosta, né? Ficar preenchendo aquelas letrinhas, marcando poste, marcando ônibus. Que nunca dá certo, né? Nunca dá marcar guarda-chuva. Eu com esse óculos aqui não sabia o que era guarda-chuva, o que era um caminhão, o que era uma pessoa. Exato. E nunca funciona. E nunca funciona. Então, tem diversos... E eu acho que um outro também, que inclusive que recentemente teve uma mudança muito, muito grande, foi a importação da nota fiscal, né? Que aconteceu o bloqueio, que agora você não pode mais consultar sem ter o certificado, e o reCAPTCHA, ele está cada vez mais sensível para diminuir exatamente as robotizações, né? Para diminuir esse consumo. Então, se antes você respondia 2 vezes para saber onde é que estava o ônibus, agora você responde umas 10 vezes. Então, se você não tiver um processo automatizado de captura desses dados, você vai despender um tempo bem maior para fazer essa escrituração. Exatamente. É verdade. Tá bom, eu vou insistir no pedido, viu, Eliane? Eu quero que você venha aqui mostrar para a gente essas automações na prática. Você que está nos assistindo aqui, fique preparado, eu, Roberto e Eliane, vamos pensar em algumas datas e alguns conteúdos, com a ajuda da Gabay, da Lorena, da Mirna, da equipe da Fortes aqui também, porque eu acho que falar é uma coisa muito legal, mas mostrar vai ser fantástico. O pessoal vai gostar, tenho certeza absoluta que a turma que está nos assistindo, nos acompanhando, vai gostar de ver como é que isso pode mudar a rotina deles no dia a dia lá, viu? Perfeito. Vicente, e desde quando eu recebi o tema, teve um ponto que eu fiquei pensando muito, que é, a gente ainda vê, eu tenho acompanhado muito o suporte nesses últimos dias, por conta da SCD, né, e eu tenho visto que ainda tem alguns escritórios contábeis que estão fechando a contabilidade das empresas para mandar o SPED contábil, né, do ano passado. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, cara, eu preciso perguntar isso para quem está assistindo a gente. E se? Porque eu acho que tudo começa quando você coloca e se, né? E se você já deixasse a sua contabilidade pronta 1 mês depois que você finaliza o fiscal, 2 dias depois que finaliza o fiscal? Então, você imagina o tempo que você teria ganho, por exemplo, você poderia não estar aperreado com prazo final de entrega, se você conseguisse deixar isso de uma forma automatizada, né? Porque eu acho que, às vezes, quando a gente não revisita o nosso processo, a gente acaba tendo problemas lá na ponta, né? Porque quando você está com o SPED contábil lá no final, acho que você tem que pensar não só no SPED contábil, mas como é que eu posso otimizar, como é que, por exemplo, eu vou dar a oportunidade do robô fazer isso por mim, será se eu não vou conseguir melhorar esse meu tempo? Será se eu não conseguiria entregar o SPED contábil, por exemplo, lá em fevereiro? Já poderia estar com a escrituração contábil fechada, tudo feito. Em fevereiro eu já estava com tudo pronto, agora era basicamente gerar um arquivo e fazer uma transmissão. Então, assim, eu acho que a gente tem que se perguntar muito, e se o robô fizesse isso? Se o robô estivesse fazendo esse passo? Acho que esse é um ponto que a gente tem que... Eu sempre gosto muito de refletir sobre isso dentro dos processos, eu acho que é um ponto que, quando a gente fala de robotização, é muito disso, né? Você tornar possível um e se, né? E se o robô pudesse fazer isso por mim? Então, acho que esse é um ponto que eu fiquei refletindo muito desde o momento que eu vi o nosso tema, e eu queria discutir isso com vocês também. Antes da gente prosseguir, eu só queria deixar alguns agradecimentos aqui, para a Vilma, para a Bárbara dos Santos, para o Lino, para a Ivanise sempre nos assistindo, auxiliando aqui, a Bárbara, a Angelina. Muito bom. Obrigado, gente, por estar aqui prestigiando a gente. Espero que vocês continuem participando e mandem dúvidas, críticas, sugestões, estamos às ordens aí. Então, Vicente, o que nós podemos caminhar agora aí para as considerações finais, né? Estamos faltando aí, acho que 10 minutos para o nosso tempo. O que mais que a gente pode explorar do tema robotização, automação? Que bicho é esse? Isso dá medo? É para comemorar ou para chorar? O Roberto, Eliane, eu tenho acompanhado já há bastante tempo, Roberto, eu acho que até mais do que eu, e a Eliane também eu sei que participa bastante intensamente, de vários eventos diferentes organizados por diversas entidades e empresas diferentes reunindo contadores. Nos últimos 5 anos, eu acho que eu fui em quase todos os eventos que aconteceram, até eventos fora do Brasil,
em alguns, o Roberto, como eu já disse, mais do que eu, também tem acompanhado lá. Uma tônica que a gente sempre vê em qualquer reunião de contadores, eu não vou nem mais falar de evento grande, né? Qualquer reunião, 10 contadores, 5 contadores juntos conversando, a tônica que a gente ouve cada vez mais é a tônica que fala sobre a mudança do mercado em relação ao que espera e ao que olha e ao que está esperando receber dos profissionais de contabilidade. Né? Isso se manifesta de uma maneira muito clara num jargão que ficou muito usado durante os últimos tempos. Não, mas o contador tem que ter uma postura mais consultiva. O contador precisa ser mais consultor. O contador precisa entregar mais informações, orientações e aconselhamento para o seu cliente e não ficar tão focado nas execuções dos seus processos internos. Né? Quando a gente está nos eventos, meus amigos Eliane e Roberto, especialmente, que estão aqui comigo, mas você que está me assistindo também, né? Quando a gente está nos eventos assistindo isso, os palestrantes, os apresentadores, trazem uma série de argumentos e uma série de conteúdos. Eu nunca vi ninguém, eu não conheço nenhum contador, e eu conheço muitos, felizmente, né? Mas eu não conheço nenhum contador que diz, esse negócio da gente ser consultor e se concentrar menos nos processos de apuração de imposto, por exemplo, ou de geração de folha de pagamento, ou de geração de balancete de relatórios contábeis, né? Nenhum contador diz, isso é baboseira, o negócio é ficar mesmo no relatório contábil, o bom mesmo é você ficar emitindo guia de imposto, o que o nosso cliente quer mesmo é um e-social, ele quer um DCTF web, ele quer um ECD, é isso que o cliente está interessado. Você não ouve nenhum contador falar isso. Todos eles dizem, eu concordo, isso tudo faz sentido. E aí, de um evento para o outro, você acaba encontrando com as mesmas pessoas de novo. Você acaba voltando a ver os mesmos contadores. E aí você pergunta para as pessoas, e aí, cara, você conseguiu mudar a estrutura do teu escritório? Você agora gasta menos energia com o processo e mais energia dando consultoria? Não consigo, porque... acho que o Roberto fala isso também muito bem, né? O Bruno Silvestre, agora eu lembrei ele que fala isso muito bem. Em janeiro é DIRF, em fevereiro é RAIS, em março tem uma coisa, em abril é Imposto de Renda da Pessoa Física, em maio é ECD, em junho é ECF, agora mudou, mas enfim, geralmente é isso, né? Em julho já vem as férias, aí em agosto a gente já começa a pensar no ano que vem, e aí já vem primeira parcela do 13º, segunda parcela do 13º, o dia a dia me consome. No meio disso tudo tem um monte de medida provisória, no meio disso tudo tem um monte de coisa acontecendo e acaba que eu não consigo me desvincular do processo. E aí no evento que você encontrou com essa pessoa, segunda vez que eu encontro com a pessoa, quando termina o evento eu pergunto, e aí, como é que você está? Não, agora, cara, agora é para valer, agora eu vou voltar para o meu escritório e eu vou me desapegar do processo e vou me concentrar nessa tarefa consultiva. Tem certeza? Não, tenho certeza. Cara, pode escrever. A próxima vez que você me vê, me pergunta, que eu vou te contar. Eu larguei o processo, eu vou me concentrar na tarefa consultiva. E a próxima vez que eu encontro com o indivíduo, ele até foge de mim no corredor, Roberto. O sujeito já sai até pelas vielas, porque ele sabe que eu vou perguntar. E quando eu pergunto, ele diz, não deu, eu não consegui. Foi mais um período que eu não consegui pôr em ordem. Eu estou aqui fazendo, é claro, uma brincadeira, até um exagero, né? Eu sei, eu vivo essa realidade, eu sei o quanto o processo é difícil. Mas quando a gente usa a tecnologia como robôs, como esse que a Eliane acabou de dizer, o processo fica mais simples. O processo que é complicado, ele fica mais simples, porque eu gasto menos do meu tempo executando o processo. Eu consigo passar para a máquina um pedaço grande do tempo que eu fico fazendo, né? É importante olhar para isso com um olhar de libertação, com um olhar de oportunidade. E você, contador, meu amigo que está me assistindo, tem isso, você que é cliente forte especialmente, tem isso aí na sua mão. Não é uma coisa assim, não, mas eu vou precisar contratar um programador, eu vou precisar contratar um gênio, provavelmente eu vou ter que ressuscitar o Steve Jobs para ele vir aqui fazer isso para mim. Não precisa, cara, está na tua mão, é só usar. É uma questão de planejamento e mãos à obra para colocar isso em prática, né? Então, não tem mais desculpa para você dizer não consigo me desapegar do processo. Você só não se desapega do processo se você não quiser, porque é só usar um robô como esse e o teu processo ficará extremamente mais simples. Você lembra que teve um evento que eu falei que a empresa de contabilidade é uma empresa de software que embarca ciência contábil nos seus serviços, entregando valor para o cliente? É exatamente esse ponto, né? E aí eu volto para o começo da questão. Eu até falei do capital intelectual, falei do capital humano, capital estrutural, e faltou um, que é o capital relacional, a relação que você tem com os clientes. E como é que você vai manter uma empresa no século XXI, no terceiro milênio, na sociedade do conhecimento, nos moldes do século passado? E Vicente, você falou assim, eu não vejo ninguém que diga abertamente que prefere ficar né, fazendo da GPS esse tipo de prova de balanço e balancete, mas existem, essas pessoas existem, né? E
E não são poucas ainda. Muita gente ainda não percebeu que esse processo de mudança, esse processo de transformação, ele já não é mais opcional, né? Ele não é mais opcional, é uma questão de manutenção de sobrevivência da sua empresa de contabilidade. E o primeiro passo para isso foi o que aprendi, a maior lição que eu tive hoje aqui, se eu puder resumir, foi muito simples. Organize os procedimentos da sua empresa, padronize os procedimentos da sua empresa, limpe aqueles procedimentos que não precisam ser feitos e aí automatiza. Né? Esse, para mim, acho que foi na prática hoje o maior aprendizado e eu agradeço muito a Eliane por essa aula que ela deu aqui para a gente, por essa aula prática e conceitual que foi fantástica. Bom. E só para fechar, misturando um pouquinho da fala de vocês, Vicente, eu percebo que tem ainda contadores que vão para os eventos e ele até gosta da ideia que é apresentada no evento, mas quando ele chega no escritório, que ele senta, aí ele começa a pensar, claro, até que quando vocês brincaram, né? Mas será que isso é possível? Será que realmente isso não é uma coisa muito fora da realidade, é só para os grandes escritórios, eu vou ter que investir milhões para conseguir fazer isso? E, na verdade, não, você pode começar, por exemplo, clientes fortes. Começa conhecendo a solução que você tem ali na sua mão, e às vezes você não usa e você poderia estar trabalhando com muitas automações, com robotização, então assim, tem muito isso também, entender que é possível, mas você precisa começar, né? O e se só acontece se você der o primeiro passo, então é possível, você pode, por exemplo, no caso dos clientes da Fortes, a gente tem falado cada vez mais dessa transformação e é parte disso tudo, né? Robotização, automações, a mudança do relacionamento também, então acho que são muitos pontos e a gente está aqui à disposição para sempre colocar esses benefícios e poder trabalhar junto com vocês. Muito bom, muito bom. Precisamente 1 hora, hein, Roberto? Marcado no relógio mesmo, de verdade. Acho que a gente já pode ir se despedindo aqui com um compromisso de voltar terça-feira que vem. Estaremos aqui de novo às 16 horas no canal da Fortes Tecnologia. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já, marca no sininho ali para você ser alertado de quando a gente estiver ao vivo. Além desse conteúdo que a gente faz aqui, eu e o Roberto, todas as terças de transformação contábil, tem muito conteúdo no canal da Fortes Tecnologia, vale a pena você acompanhar também. Já vou me despedindo de vocês, vou deixar o Roberto e a Eliane fazendo finalmente aqui. Um beijo do coração de todos, foi mais uma vez uma alegria muito grande estar com vocês todos aqui. Vou deixar as senhoritas para o final, né, como sinal de consideração de cavalheirismo, né. Muito obrigado a você que nos assistiu. Esse programa tem sido cada dia mais surpreendente, né. Semana passada a gente teve o Char aqui contando uma série de coisas interessantes sobre vendas. Semana que vem a gente vai voltar a falar sobre automação. A gente vai voltar a falar sempre que possível, trazendo exemplos práticos, né. E é uma honra, uma alegria, uma satisfação poder participar desse programa com vocês e com o pessoal da Fortes. Muito obrigado a toda a equipe aí. Agradecer também o convite de vocês, dizer que foi muito bom poder trocar essas ideias com vocês, agradecer o convite mais uma vez, e eu já me sinto convidada, viu, para a gente fazer na prática, para todo mundo ver como é que funciona um robô, como é que acontece, tem gente que se assusta vendo o sistema funcionando sozinho, mas eu acho que vai ser muito legal também, a gente hoje já fez uma prévia, já conversou muito sobre a parte conceitual, eu acho que no próximo a gente mostra uma prática e vai ser bem legal. Obrigada pela atenção de todos e pela oportunidade. Muito bem, pessoal. Então podemos encerrar, né? O Thiago está sempre conosco aqui. Obrigado, Thiago, pela sua participação. Pode encerrar aí. Um grande beijo para todos. Semana que vem, 16 horas, estamos aqui de novo. Obrigada. Contador, chegou a hora de enfrentar menos burocracia e levar seu negócio para o próximo nível, com a solução Total Contador. 100% em nuvem para você trabalhar de onde estiver. Armazene dados e documentos de forma segura. Reduza custos de TI, acesse quando e de onde quiser e tenha backup garantido. Ganhe 97% a mais de produtividade com a automação de processos. Contamos com funcionalidade de robôs que interagem com as rotinas já existentes e substituem o trabalho manual. Com ele, você utiliza o sistema de forma mais analítica, diminuindo ainda mais o trabalho operacional. Centralize as rotinas do seu escritório em um único sistema. No Total Contador, cada módulo integrado vai ajudar a sua equipe em um setor específico.
evitando erros e retrabalhos, auxiliando na gestão e otimizando a rotina da sua empresa contábil. Fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Conte com uma área online desenvolvida para a interação e troca de informações com seus clientes e muito mais. Tenha agora a solução inovadora e completa feita especialmente para o seu escritório contábil. Ganhar mais produtividade e segurança na operação. Acesse www.fortestecnologia.com.br.